A partir da metade da década de 80, a dengue reaparece no Brasil, se instala e de lá para cá, nesses 24, 25 anos, só tem se agravado o problema, tanto na quantidade como também na gravidade da doença. Começamos com o tipo 1, logo em seguida o tipo 2, o 3 e agora o que está apavorando tanto a comunidade científica e, sobretudo, a população, notadamente a população, quer dizer, mais pobre deste país, é a sorologia do tipo 4, que esta, sim, segundo os especialistas, tem uma gravidade ainda maior e o seu grau de letalidade é, por consequência, também maior. O estado do Ceará tem sofrido bastante, e já são mais de 30 os casos, quer dizer, de óbitos esse ano notificados, e a tendência, não obstante todos os esforços desenvolvidos pela Secretaria de Saúde, é que este número possa se elevar. É para discutirmos os vários aspectos da dengue no Ceará, notadamente não apenas nas campanhas de combate, mas também numa perspectiva científica de pesquisa, nesse instante, sobre o que se está pensando e se está pesquisando com o objetivo de desenvolver vacinas, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para isso nós fomos convidar as pessoas mais indicadas para discutir este assunto. O secretário de Saúde do Governo do Estado do Ceará, o médico, professor Arruda Bastos, o nosso debatedor convidado semanalmente aqui no programa, que é o professor Dr. Rui Martinho Rodrigues, e a professora, doutora, coordenadora de pesquisa da UES, a professora Isabel Florindo Guedes, que coordena nesse instante um grupo de pesquisa na UES, na busca de desenvolvimento de uma vacina para que se possa, portanto, combater, imunizar as pessoas dessa doença tão grave nesse instante no Brasil. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa vai discutir hoje a situação da dengue no estado do Ceará, não apenas na perspectiva de combate, que a doença está aí, mais uma vez, e já com a sorologia do tipo 4, que está, como disse, preocupando e muito a comunidade científica brasileira e cearense, mas também na perspectiva científica, porque eu não sei se você sabe, assinante, mas o Ceará tem disso sim. Nesse instante, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará trabalha já de forma bastante acelerada no desenvolvimento de uma vacina para a imunização da população contra esta terrível doença, podemos dizer assim. Agradecendo desde já, professor Rui Martins, ao secretário Arruda Bastos e à professora Isabel Florindo Guedes, eu queria, secretário, começar o seguinte: as últimas informações que a imprensa tem noticiado, desencontradas ou não, já se leu o número de 22 óbitos, eu já li de 30 óbitos causados pela dengue nesse instante no Ceará. Qual é, na verdade, a situação? Qual é o quadro hoje do estado do Ceará e o que o governo está fazendo? O que podemos esperar para que esse problema não se agrave ainda mais? Olha, Arnaldo, nós divulgamos todas as sextas-feiras o nosso boletim epidemiológico da dengue, isso desde 2007, inclusive na primeira página do site da Secretaria da Saúde. Nós temos confirmado no Ceará 5.840 casos e temos 15 óbitos confirmados através dos exames e confirmados muitos deles no serviço de verificação de óbitos, que aqui no Ceará nós temos esse serviço que faz uma busca ativa da causa dos óbitos.
Então, no Ceará, a situação atual é essa. O que é que preocupa? Primeiro, Qual é a sorotipo, sorologia? Qual é a sorologia desses 15 óbitos? 100% tipo 1. 100% tipo 100% nenhum tipo 1. caso tipo 4 ainda? Não, no Ceará não tem nenhum caso tipo 4 confirmado. Temos no Piauí, temos na Bahia, no Rio de Janeiro, na Zona Norte também. Aqui no Ceará não temos tipo 4 ainda confirmado. Agora, 100%, desde dezembro do ano passado, sorotipo tipo 1, que não circulava no interior do estado há 16 anos e aqui na capital há 8 anos. O que é que significa? Que quem nasceu aqui na capital e de 8 anos para cá não teve contato nenhum com esse tipo de vírus. E quem nasceu no interior, reside no interior há 16 anos também não. Então, nós temos essa preocupação. Principalmente porque as crianças e os jovens até a cidade provavelmente já tenham tido tipo 2 ou tipo 3. Porque mesmo em 2008, foi a última epidemia que o Ceará viveu, nós tivemos 45 mil casos confirmados aqui no Ceará. Foi exatamente em 2008. E a sorologia na época não era tipo 1. Tinha tipo 2 e tinha muito tipo 3. Porque esse tipo tem tido uma certa variação. Por isso que esse ano a preocupação é maior. As crianças estão apresentando sintomas mais graves. O alerta que nós fazemos, tanto para os profissionais de saúde como para os pais, para as mães, é que uma febre repentina deve ser esclarecida, não deve ficar em casa, deve levar a criança, principalmente a unidade de saúde da atenção básica, a porta de entrada do sistema, não direta no hospital. Pode ir na estratégia de saúde da família, pode ir na unidade básica de saúde, pode ir no hospital de pequeno porte, no bairro ou no município. E se essa febre passar e depois de 3 dias o paciente apresentar dor forte abdominal, queda da pressão arterial, palidez, pele fria, desmaios, tonturas, retornar imediatamente ao hospital. Que aí pode ser exatamente um sinal de uma complicação da doença ou até mesmo dengue hemorrágico, que é o que normalmente acontece. Professora Isabel, a senhora coordena, como disse na abertura do programa, um grupo de pesquisa na Universidade Estadual do Ceará que busca descobrir uma vacina para a imunização contra essa doença. A senhora poderia historiar para o nosso assinante em que estágio se encontra, quantos são os pesquisadores, enfim, qual é a base para esta vacina que as senhoras estão trabalhando, porque eu fui informado que é vegetal, com base no feijão. Explica isso para o nosso assinante. Bom, Arnaldo, essa pesquisa nós iniciamos em 2006 com o objetivo de produzir proteínas de importância na área médica e em plantas. Então, foi na época que surgiu também esse projeto de produzir uma vacina contra a dengue utilizando o sistema vegetal. Porque o sistema vegetal, hoje, ele é considerado um dos mais promissores do mundo. Por quê? Porque ele vai substituir os antigos, esses tradicionais de produzir vacina em ovo, embrionado, em cultura de células, porque todos esses métodos antigos têm as vantagens, mas têm as desvantagens também. E uma das grandes desvantagens é contaminação. Por exemplo, se eu estou produzindo vacina em cultura de célula no laboratório, pode ter contaminação. Se eu estou usando um ovo embrionado, eu posso levar para aquela vacina que eu estou produzindo outros patógenos que infectam a ave, por exemplo. Então, na planta, não. O patógeno de planta não tem perigo para causar doença no ser humano. A outra vantagem é que é um sistema limpo. Me dá condições de obter uma vacina pura, bem purificada. Outra vantagem que é o sistema de baixo custo. Então, se a gente for enumerar, tem muitas vantagens para usar a planta. Outra vantagem é que a planta é uma célula eucariótica. Ela fabrica as proteínas muito parecido com os mamíferos. Então, se eu colocar uma planta para produzir um anticorpo, o anticorpo vai ser muito semelhante aos que nosso organismo produz. Então, baseado nessas vantagens, nós resolvemos apostar nessa vacina contra a dengue. Então, como foi que nós programamos isto? Como o vírus da dengue, são 4 para começar.
Eles são sorologicamente relacionados, mas são antigenicamente diferentes. Então, os anticorpos que são produzidos para a dengue 1 não protegem contra o dengue 2, nem o 3, nem o 4. Então, isso daí complica muito produzir uma vacina para a dengue. Então, já está com 60 anos que tenta produzir uma vacina para a dengue usando os métodos antigos, os tradicionais. Então, com vírus atenuado ou vírus desnaturado, não, inativado, e até agora ninguém conseguiu. Por quê? Se o vírus da dengue é inativado, ele perde a sua capacidade imunogênica, o organismo não responde. Se é atenuado, são 4. Então, se imuniza um indivíduo com 4 vírus, mesmo sendo a mesma dose, ele responde diferente. Nós já fizemos isso em camundongos muitas vezes. Se eu pego a mesma quantidade de dengue 1, de dengue 2, 3 e 4 e inoculo no animal, ele responde para 1, não responde para o 2 ou não responde para o 3. Então, isso daí a natureza já vem fazendo, o mosquito já vem fazendo, misturando os vírus, então não vai resolver. Outro problema que eu vejo com vacina atenuada é uma região como o Nordeste, onde tem uma ampla dispersão dos vetores, dos mosquitos transmissores, é que uma pessoa que toma a vacina, o vírus está atenuado, mas ele não está morto. O mosquito vai picar aquela pessoa, vai transmitir para outra, se estiver imunologicamente suprimida, aquela pessoa vai desenvolver a doença. Então, são todos esses problemas que nós pesamos antes de idealizar esse método. Então, nós resolvemos fazer o quê? Produzir nas plantas somente as proteínas do envelope do vírus, que é a capa do vírus. Então, nós pegamos essas proteínas, essa sequência dos 4 vírus, desenhamos os primers com técnica de biologia molecular, depois colocamos a planta para produzir essas proteínas. Então, essas proteínas são purificadas e os animais de laboratório, nós só testamos em camundongos, eles respondem de uma maneira muito surpreendente, que eles produzem anticorpos que impedem a entrada do vírus na célula. Então, nós estamos bastante otimistas com relação à obtenção dessa vacina. Uma vez que não é uma vacina que vai causar riscos. Certo. Que quem tomar a vacina não vai desenvolver a doença, ele vai responder com anticorpos, é uma proteína. Também cortamos também o objetivo de usar um adjuvante, que o doutor Arruda sabe disso, que adjuvante também é um problema sério em vacinas. Se você usa adjuvante... Você quer explicar para o assinante o que é um adjuvante? O assinante... Um adjuvante é uma substância que é misturada à vacina para potencializar a resposta imunológica. Por exemplo, para ser humano é liberado hidróxido de alumínio ou algum produto de bactéria, por exemplo. Então, que ajuda a causar inflamação, aquela bolinha de inflamação da vacina BCG, que dali é causado pelo adjuvante, que é uma substância que é misturada para reforçar a resposta. Professor Rui, nós não temos a tradição, e quando eu digo nós, eu não estou me referindo somente ao Brasil, não, estou me referindo ao mundo, de desenvolvermos vacinas, pesquisas, pelas doenças consideradas doenças de pobre. A febre amarela, por exemplo, os americanos descobriram a febre amarela porque nessa época eles tinham domínio sobre Cuba e muitos americanos, durante a Segunda Guerra, se infectavam com mosquito e aí eles viram que tinham que e fizeram algo para combater o mosquito. Não foi nem para imunizar as pessoas naquela época e tal. A dengue, embora se diga que ela é uma doença democrática, mas ela afeta, quer dizer, potencialmente as pessoas que vivem em locais mais, quer dizer, susceptíveis a... Menos protegidos. É óbvio. É óbvio, então. A professora traz aqui uma informação. Primeiro, eu quero parabenizar a senhora, a sua equipe, pela Universidade Estadual do Ceará, está tendo, quer dizer, essa iniciativa. Eu imagino com que sacrifícios a senhora deve estar enfrentando para chegar aí. Parabéns mesmo. O Ceará tem dessas coisas, apesar de tudo. Dá para se ficar otimista, professor Rui, por essa tradição que nós temos?
Antes eu queria comentar um aspecto que o secretário ressaltou sobre o intervalo de tempo que nós estamos sem ter uma epidemia, né? Isso, na Idade Média, quando haviam as pestes arrasadoras, houve a primeira peste que matou quase todo mundo, e a segunda e a terceira. E aí a mortandade ia diminuindo, porque a população já tinha experiência com aquele... A última peste foi a espanhola? Qual foi a última peste? A espanhola, a gripe espanhola é de 1918. 18. A grande peste da Idade Média era a peste bubônica, né? É. E como os intervalos eram mais ou menos esses, de 8, 10 anos, 12 anos, porque é o tempo que forma um estoque de pessoas vulneráveis na população. Quando a peste voltava, os vulneráveis eram os menores de 10 ou 12 anos, e aí a peste passou a ser chamada de peste das crianças, né? Essa observação do secretário é muito importante. Quando se forma um estoque de pessoas vulneráveis, o problema se torna muito grave, a ameaça se torna muito grave. Agora, quanto ao trabalho da pesquisadora Isabel, eu realmente fico muito esperançoso e me junto a você em felicitá-la, porque é a primeira vez que eu ouço falar numa vacina polivalente para um vírus que tem diversas linhas, diversas cepas diferentes, né? E até aproveito para interrogar se o fato de a proteína ser cultivada num vegetal se diminui o risco de reação alérgica, que é um dos riscos de qualquer vacina. Aquelas vacinas tradicionais feitas no ovo, por exemplo, quem tinha alergia ao ovo não podia tomar, né? Sim, E o vegetal, a senhora vai responder isso após o nosso intervalo, que eu tenho que fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos com a pergunta do professor Rui e a sua resposta. E eu acrescento mais, e se esse vegetal é o feijão mesmo? É o feijão de Um instante corda. só e É o a gente feijão de volta. corda. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. Se você é assinante, ligou agora, nós estamos discutindo hoje o quadro de dengue no estado do Ceará, mas também estamos discutindo quais são, quer dizer, os mecanismos que se tenta desenvolver hoje no estado, notadamente na área de vacinas, para que a gente possa imunizar a população dessa doença que, como disse, começou em 1986, estamos em 2011, estamos aí em torno de 25 anos e só se agravou a partir dessa mutação do vírus, que já estamos no tipo 4, embora o Ceará não tenha ainda o tipo 4, segundo palavras do secretário Arruda Bastos, mas já está bem aqui no Piauí. E se a chuva chega no Piauí é bom porque vem para nós, a dengue certamente chegará. O professor Rui deixou, professora Isabel, no intervalo, a pergunta que eu pediria que ele reformulasse. Eu dizia que fiquei esperançoso porque a ideia é que podemos ter uma vacina polivalente, que previna para todas as variantes, para todas as cepas do vírus da dengue. E eu estava indagando se, além disso, o fato de a proteína ser cultivada num vegetal pode diminuir o risco de uma reação alérgica forte, de um choque. Para a população. E esse vegetal é o feijão? É o feijão de corda. Feijão de corda. Aquele que nós conhecemos, que o cearense gosta. Sim, exatamente. Com certeza, doutor Rui, porque o ovo, ele faz parte do grupo dos alimentos mais alergênicos do mundo. Então, tem muita gente que tem alergia ao ovo, à proteína do ovo. E feijão, a gente praticamente não conhece ninguém alérgico a feijão. Claro que na planta, no feijão, existem as lectinas, que são proteínas que têm afinidade por carboidratos, mas eu não me preocupo com essas proteínas porque elas são facilmente isoladas. Num processo de purificação, nós separamos totalmente as proteínas do vírus das proteínas do feijão. Então, essa também é uma vantagem de se usar plantas. Também nós temos oportunidade de usar outras plantas, inclusive, talvez, nossos investimentos mais futuros sejam numa vacina comestível. Como seria isso?
usar uma planta que dê fruto, por exemplo, um mamão, e produzir proteínas dessas bactérias causadoras de diarreia em criança. Aí a criança tomar uma vitamina de mamão já ficar imune. Isso daí é uma coisa do futuro, mas é possível, nós já estamos Para que pensando. o público avalie melhor o alcance dessa esperança, eu queria lembrar que nenhum outro campo de pesquisa ou de produção científica ou tecnológica conseguiu resultados tão bons quanto a imunologia. Se a gente pensar, olha, quem foi que erradicou a varíola já há mais de 40 anos, não é isso? Foi a vacinação em massa. Se você pensar quem foi que erradicou a poliomielite, pelo menos no Brasil, não sei se no mundo inteiro já se conseguiu isso. O Ceará já é famoso, lembrando do Rodolfo Teófilo, né, que Rodolfo Teófilo começou com a vacina antivariólica, né? Exatamente. Se a gente pensar que nós conseguimos durante muitos anos, parece que voltou a aparecer algum caso importado, mas nós conseguimos durante muitos anos erradicar o sarampo também do Brasil, também via vacina. Se você pensar, por exemplo, com a vacina antitetânica, na Primeira Guerra Mundial, o tétano matou a maioria dos soldados. Eles morriam muito mais de tétano do que de bala, ou de estilhaço de granada. E na Segunda Guerra, se você juntar o exército americano com muitos milhões de homens, e o exército inglês, e canadense, e australiano, e neozelandês, eles tiveram 4 casos de tétano. Apenas 4 casos de tétano, graças à vacina. E esses 4 casos, 2 deles eram daquele soldado esperto que consegue burlar, muda de lugar na fila e consegue enganar e não ser vacinado. E os outros 2, que tinham sido vacinados e tiveram manifestações muito benignas de tétano. Isso para dar uma dimensão da eficácia, da importância de uma vacina. E do baixo custo, porque é uma coisa que você está falando em pobre, é uma coisa que um Estado pobre pode oferecer. Professor Arruda Bastos, como secretário de Saúde do Estado, e como a nossa Universidade Estadual pertence, portanto, aos quadros do Estado, qual é hoje a disponibilidade de recursos, que é uma curiosidade minha, que o governo tem disponibilizado, não sei se via sua secretaria, porque evidentemente que as verbas de pesquisa têm verbas federais, do CNPq, enfim, mas o Estado está associado ao financiamento dessa pesquisa da professora Isabel? Nós temos conversado mais com a professora Isabel a respeito disso, né? Inclusive, essa semana, nós convidamos a doutora Isabel para que ela apresentasse todo o trabalho dele para os nossos técnicos. E foi muito bem apresentado pela professora. E eu não tenho dúvida. Sensibilizou muito os nossos técnicos, porque antes disso existia uma certa, vamos dizer, dúvida, desconfiança, né? Desconfiança, um ceticismo com relação a isso. E depois dessa nossa grande reunião com a maioria dos especialistas da Secretaria da Saúde, isso foi totalmente dissipado. Então, eu estou totalmente a favor, vamos disponibilizar realmente recursos. É claro que a doutora Isabel tem dito que necessita de um investimento no seu laboratório, um investimento no laboratório da universidade, mas o que for necessário para avançar com recursos da saúde, tanto do Estado como também os que possam ser captados no Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde está exatamente O governador Cid Gomes já tem conhecimento em detalhe, por exemplo, uma apresentação como essa que ela fez para os técnicos da Secretaria de Saúde, evidentemente que sendo feita diretamente para o governador, me parece, pela sensibilidade que ele tem demonstrado, me parece que teria uma eficácia ainda maior. Ele tem conhecimento, o senhor já levou para ele, para saber da necessidade que ela tem, porque pelo que a professora Isabel acaba de colocar, já está no estágio bem avançado de se conseguir concluir a pesquisa. Não está? Está, é verdade. Nós já testamos em animais e mesmo sem ter uma estrutura muito adequada, nosso grupo é bastante otimista. E na verdade, o mais importante, a peça mais importante dentro de um grupo são os recursos humanos qualificados, e isso nós temos. E isso nós temos, eu não tenho dúvida de dizer que o Ceará tem pessoas, tem profissionais capacitados para desenvolver a tecnologia de ponta que tem hoje no mundo. Me dê aqui só um número, que é para que o assinante acompanhe aqui e eu possa até, inclusive, fazer uma cobrança mais direta.
O seu laboratório está deficiente desse instante. O senhor disse que precisava de um laboratório. Custaria o quê? Em reais, quantos milhões para montar um laboratório desse? Não é tão caro assim, não. O governador já tem conhecimento. Inclusive, o DER está com um projeto de reforma. A arquiteta já foi lá, já fez a parte de estrutura, de arquitetura. E equipamentos, computadores? Não, equipamento nós temos. Nós participamos sempre de editais a nível nacional, então nós temos ganhado esses editais, compramos equipamentos, reagentes também. O que é mais deficiente é a própria estrutura física. Professor Arruda, quanto é que o senhor gasta hoje com uma campanha para combater a dengue em milhões no Ceará? O que é que está previsto? Só para a gente fazer aqui uma relação custo-benefício. Olha, a campanha da dengue tem 3 tipos de ação, né? Nós gastamos com a mobilização, que é extremamente importante, que é exatamente divulgar como evitar que o mosquito se propague. 72% do foco do mosquito está dentro da caixa d'água aqui no Ceará. Então nós temos que telar as caixas d'água, temos que fazer esse trabalho de mobilização. A parte da vigilância epidemiológica tem que ser feita, exatamente computar o índice de infestação predial, a visita dos agentes de endemias, colocando o larvicida, olhando onde tem... Carro fumacê, combustível... Carro fumacê já na outra etapa. Isso está dentro do teto da vigilância. Está dentro do teto da vigilância. Na casa, se eu for arredondar, vamos dizer assim, 40 milhões. 40 milhões. Para o teto assim, da vigilância, que é um teto federal que o Estado colabora também. O laboratório, para funcionar contento, precisaria de quanto, professora Isabel, em reais? Eu estou fazendo esse comparativo para ver exatamente a ordem de prioridade, porque se você tem um gasto de 40, 50 milhões ano com a Previdência, tá? Quer dizer, ou com o combate ao mosquito, e você pode desenvolver uma vacina com um gasto de quanto aqui, a senhora me diria? Reforçando a ideia do Arnaldo, eu queria lembrar que tinha uma conta nesse sentido, nos anos 70, quando eu me interessei por epidemiologia, que se dizia que com o tratamento de um paciente de tétano, você gastava o suficiente para imunizar uma população de uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Com o tratamento de um. Pois é. Imunização é uma coisa barata e eficaz, realmente. Olha, eu não sei sim, precisamente qual será o orçamento do DEP, porque eles não entregaram ainda. Porque quando a doutora Eliana foi lá, ela viu que não dava para mexer só no nosso laboratório, ela teria que mexer na estrutura do prédio, por isso que demorou muito. Então, ela fez esse projeto e ela ficou de nos entregar o orçamento, mas parece que os engenheiros do DER andam muito ocupados e eles nunca entregam. Está com 2 anos já que está lá no DER e até hoje não foi entregue, só para fazer o cálculo da parte elétrica e hidráulica, que a doutora Eliana, que fez a parte de arquitetura, já terminou há muito tempo. E eu e a professora Lídia cansamos de ir lá atrás da doutora Nélia para entregar esse projeto. Fomos assim inúmeras vezes. Professor Arruda, o senhor assume aqui conosco o compromisso de olhar, de cuidar com bons olhos essa necessidade que me parece muito mínima. Eu estou falando de milhão, mas pelo que eu estou vendo aqui, não chega a 100 mil reais. Não tenha dúvida. Eu falei inclusive com a professora aqui o que precisar. A saúde chegou mais próximo da equipe da professora agora, há poucos meses atrás. Verdade. Realmente era um trabalho que a UES fazia, mas sem participação da Secretaria da Saúde. Nós nos aproximamos agora, mas levei a professora para que ela demonstrasse todo o seu trabalho para os nossos técnicos. Foi a primeira vez que a Secretaria nos convida para mostrar o que nós fazemos no laboratório. Agora, e eu posso perfeitamente ver com o DER se posso acelerar isso, inclusive ver com o próprio reitor da UES, né, nós estamos falando de ciência, que já coloca o Ceará numa posição extremamente importante perante a comunidade científica nacional e internacional. Nós estamos falando de saúde pública, saúde pública, com uma dose de letalidade já muito significativa, que é a dengue. A dengue não só infecta, a dengue está matando. E nós estamos falando de economia de dinheiro. Quer dizer, investir numa vacina, numa pesquisa como essa, me parece que é algo aqui para elementar. Né? Portanto, a sensibilização de técnicos, senhores engenheiros
e do DERC não entregaram o projeto, por favor, prioridade para isso aqui. Aliás, eu posso fazer um lembretezinho. Lá no laboratório, nós trabalhamos com o nosso grupo, é um grupo bastante numeroso, que eu tenho, acho que 13 alunos do doutorado em biotecnologia, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia, que é a Renovil. E lá nós desenvolvemos, não começamos agora. Quando eu comecei essa pesquisa de dengue, eu procurei a Secretaria de Saúde do município, aí a princípio eles não deram atenção, então nós começamos a fazer nossas pesquisas só mesmo, isolados, com os alunos de iniciação científica da graduação. Então foi quando nós detectamos pela primeira vez a chegada de um novo vetor da dengue aqui em Fortaleza. Então nós começamos a investir nas pesquisas de dengue há bastante tempo. Então lá nós pesquisamos, nós estudamos como o vírus é mantido na natureza. Nós desenvolvemos, e esse projeto, nós temos uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde os agentes coletam ovos e lavam nas residências e levam para o laboratório. Então, essa pesquisa nos deu um demonstrativo de que o vírus da dengue pode ser monitorado. Por exemplo, no bairro, monitorado no mosquito. Então, falar, no bairro do Montes tem mosquito infectado. Então, os agentes da saúde do estado poderiam atuar mais fortemente antes de ocorrer a epidemia. Então, seria um método preventivo. Nós temos também estudo com desenvolvimento de técnicas sorológicas de baixíssimo custo para diagnosticar o vírus na fase inicial. Inclusive, tem gente do Estado, da Secretaria de Saúde, que faz doutorado e são meus orientandos. Por exemplo, do LACEN eu tenho 3 orientandos lá. Então, um dos objetivos é desenvolver técnica de baixo custo, e nós temos avançado muito nisso. Então, nesse sentido, por que isso? Porque o que tem disponível para a rede pública a detecção de anticorpos, ou seja, se você tem dengue, você tem que aguardar seu organismo produzir os anticorpos para ser detectado. Existe técnica como o PCR, mas é mais caro. Eu acho que a secretaria, os médicos só solicitam esse exame de PCR, a detecção do vírus, quando é um caso mais grave. Mas, no geral, também não dá para usar essa técnica numa epidemia, porque essa técnica é tão cara que levaria o sistema à falência em poucos dias. Então, não é má vontade da saúde pública usar essas técnicas caras, porque elas são muito caras. Então, nós desenvolvemos técnica que dá para detectar o vírus na fase inicial, o vírus e não os anticorpos. Para agir preventivamente. Para agir preventivamente. Não no caso do médico ter condição de saber que a pessoa está com dengue e falar, você vai para casa, você está com dengue, mas vamos tomar as devidas medidas. Porque até agora o que o médico pode dizer é que ele está com sintomas de uma virose. Mas não dá para ele confirmar que ele está com dengue, porque não existe um teste rápido para falar, você está com dengue. Não, deixa eu fazer mais um intervalo. E quando voltarmos, doutor Arruda, eu vou deixar um questionamento aqui. Esteve em Fortaleza há 2 semanas o doutor Eric Martinez. É um médico cubano, ele é consultor da Organização Pan-Americana de Saúde e veio para a América Latina e veio aqui ao Brasil e veio particularmente ao Ceará. Isso me dá uma indicação da preocupação da Organização Pan-Americana de Saúde com a realidade da dengue no estado do Ceará. Eu queria, então, quando nós voltarmos, botar essa questão na perspectiva do seguinte: os nossos médicos já estão, sobretudo nas unidades de atendimento básico da saúde, já estão efetivamente preparados para tratar a dengue, porque na semana que passou, a televisão mostrou o caso de um menino que morreu no Crato, claramente com sintomas de dengue, porque o médico o medicou como se fosse uma febre viral qualquer e o mandou de volta. Quando ele voltou para o hospital, já morreu. E detectou-se em seguida. Um instante só e a gente volta.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós recebemos hoje a presença dos nossos convidados, a professora doutora pesquisadora Isabel Florindo Guedes, que coordena o grupo de pesquisa que desenvolve, nesse instante, uma vacina contra a dengue, o secretário da Saúde do Estado do Ceará, o também médico, o professor Arruda Bastos, e o nosso debatedor, o professor Rui Martinho Rodrigues. Eu citei no bloco anterior, secretário, que esteve aqui em Fortaleza há 2 semanas, foi o senhor que me informou, o doutor Eric Martinez, que é da Organização Pan-Americana de Saúde. A vinda dele aqui é uma indicação da preocupação que a Organização Pan-Americana tem com o grau da doença no estado do Ceará e como é que anda a nossa comunidade médica no que diz respeito à capacidade de diagnóstico, quer dizer, correto da dengue, não sem lembrar que na semana passada a televisão mostrou uma reportagem de uma criança no Crato que teria evoluído para a óbito em função de um diagnóstico errado quando ele estava com dengue. Eu solicitei a vinda do Eric Martinez, fiz a mesma coisa em 2008. Realmente ele não veio só para o Ceará, ele veio para os 16 estados que têm um risco maior de uma epidemia de dengue esse ano. São 16 estados, o ano passado eram 11, em dezembro, esse ano são 16. Então ele veio, está percorrendo esses estados. Eu pedi ao ministro Padilha, que esteve aqui no Ceará no dia 26 de fevereiro, que encaminhasse, além do professor Eric, mais 2 outros técnicos, um da área de vigilância e um da área de regulação. E eu recebi durante uma semana esses 3 técnicos, exatamente aqui no Ceará. O doutor Eric para avaliar exatamente a situação da assistência, para fazer uma recapacitação dos profissionais, principalmente da pediatria, e ele esteve na Escola de Saúde Pública fazendo essa capacitação, esteve no Hospital São José, esteve no Hospital Alberto Seib também, fazendo esse mesmo trabalho, esteve em Caucaia, fazendo um trabalho para atenção básica. Então, não só a preocupação do Ceará, mas do Brasil como um todo. Ele como um grande especialista nessa área. Também como os outros técnicos, tratando da área da assistência e da área da vigilância. O problema da dengue é o seguinte, dengue, além desse sorotipo que está circulando, ela tem um aspecto assim muito característico. Tem o sintoma inicial, febre, dor atrás dos olhos, dor no corpo. A criança ou o jovem procura um atendimento médico, é dito, olha, você está com a virose. Dengue é uma doença virótica. Aliás, o tratamento basicamente é o mesmo, não tem um tratamento especial para dengue. Você não tem um medicamento que você possa usar. Você evita usar o ácido acetil salicílico por causa já do risco da dengue hemorrágica, você não usa, certo? O medicamento mais assim indicado é dipirona e paracetamol em pequenas doses, porque também causa mal ao fígado. Então, a orientação que nós demos a todos os médicos, estamos dando a todos os médicos. O paciente chegou com esse quadro clínico, sempre pensar em dengue, colher uma sorologia, colher o exame laboratorial, fazer um exame mais detalhado e orientar que precisa do paciente ter uma hidratação muito vigorosa. Se for criança, 60 ml a 50 ml por quilo de peso. Se for adulto também, esse soro pode ser feito oral, pode ser um soro oral, pode ser um soro, inclusive, caseiro. Agora, o alerta é exatamente para esses sintomas de alerta depois do 3º dia, que é quando essa febre baixa, né? Quando essa febre baixa. O sintoma que leva um paciente de dengue a ter um óbito é uma reação imunológica, que faz com que o indivíduo tenha uma desidratação, tá certo? Diferente da desidratação comumente vista, que é a desidratação por vômitos, por diarreia, por perda de líquido. A perda de líquido é interna no organismo. O paciente tem ascite, que é água na barriga, tem água no pulmão, água na pleura, derrame pleural, e é isso que faz com que o paciente venha a óbito, porque choca, entra em choque. E o tratamento é hidratar de uma forma extremamente vigorosa. Então, esse alerta foi feito, essa capacitação foi feita. O que nós temos encontrado, até os principais infectologistas, os principais especialistas, observam que a doença está dando com maior gravidade, exatamente pelo aspecto da criança, do jovem já ter tido dengue, mesmo leve, muitas das vezes sem nem muitos sintomas, mas ficou aquela marca imunológica, né? E aí
com agora o dengue 1, isso tem aparecido com mais, isso é no Brasil todo. Esse sintoma é característico não só desses 16 estados, porque outros estados estão entrando também como estados com maior preocupação. São Paulo entrou agora com maior preocupação, Minas Gerais também com maior preocupação. O Paraná, que é uma região até de um clima que não favorece a doença, também com mais de 9 casos, mais de 9 óbitos até o momento, e um grande número de casos, até mais casos diagnosticados do que o Ceará. Então a preocupação é exatamente essa. Esse alerta nós temos feito, essa capacitação é constante, estamos capacitando todas as regionais de saúde. Eu tenho visitado município por município, colocando, Arnaldo, o seguinte: quem deve estar à frente desse processo no município, porque a ação, como a saúde está descentralizada, está municipalizada, através, inclusive, do SUS, a ação do atendimento, a ação da vigilância é muito municipal. Se o município não tiver esse desempenho, esse alerta, se não for feito esse trabalho efetivo, realmente vai causar muitos problemas para as cidades maiores, para as cidades polo e para Fortaleza. Professora Isabel, sempre que nós nos deparamos com uma doença desse tipo, a comunidade científica fica muito preocupada em buscar, não é um culpado, mas uma razão. Sabe? A dengue não é diferente. Já foi possível, nas suas pesquisas, identificar, por exemplo, há um hospedeiro específico, tem algum animal que seja, por exemplo, a origem da dengue? Não. E até é uma das dificuldades em se produzir uma vacina para a dengue, é que não existe um modelo animal onde você pode provocar a doença e depois acompanhar como existe em outros. A dengue, ela é mantida na natureza, eu acho que é no próprio vetor, nos ovos que o mosquito coloca e fica lá, porque pode prestar atenção que a gente passa uns tempos sem dengue. Então, nesse período, onde estão os vírus? Então, eles não estão no organismo das pessoas porque ele causa doença. Se a gente tiver com dengue, e a dengue é uma doença que maltrata muito. Mas, então, se não existe hospedeiro, onde é que ele fica? Mas quando há uma epidemia, sobretudo uma epidemia para a qual não há tratamento, como era a peste na Idade Média, como são as viroses hoje, essa epidemia passa quando cai a chamada pressão infecciosa. Um grande número de vulneráveis já foi alcançado. O restante da população ou não é vulnerável ou fica tão diluído os vulneráveis que o agente não encontra esses vulneráveis, passa. E à medida que eles se multiplicam, o vírus não está na população. Não tem a população vulnerável. Mas na medida que nascem novas pessoas vulneráveis e a população vulnerável cresce, é preciso que o vírus esteja na natureza para que ele volte a incidir. Daí os picos espaçados entre anos. O sarampo, por exemplo, eu lembro que antes de erradicarem o sarampo, de 3 em 3 anos tinha um pequeno pico. Porque em 3 anos juntava uma população de criança vulnerável. Né? Então, eu acho que não significa que não tenha um hospedeiro natural, não tenha um reservatório na natureza. Não, nós não conhecemos que ainda. Sabemos que ele só infecta primatas. Por exemplo, a codorna, ela pode ser um hospedeiro latente do vírus. Se a gente inocular o vírus da dengue na codorna, eu nunca fiz isso, mas há relatos que ele pode se multiplicar na codorna, mas não causa doença. Então, isso a gente chama de hospedeiro latente, ele pode crescer. Mas não existe. Aqui no Ceará, às vezes eu desconfio até do soninho, porque eles são primatas. Então, onde o vírus da dengue é mantido, só pode ser nos mosquitos, no próprio mosquito, no ciclo dos mosquitos. E também tem que levar em conta que a dengue é uma doença endêmica. Então, pode ser que dentro da cidade não tem ninguém com dengue, mas lá num bairro mais afastado tem alguém com dengue e às vezes assintomático. Então pode ser dessa maneira também, mas ainda existem mistérios com relação à manutenção do vírus na dengue. Então a dengue é uma doença ainda muito que
que nós temos muito desconhecimento sobre ela ainda. Para começar pela resposta imunológica. O que mata o indivíduo é a própria resposta imunológica. Não é o vírus que mata, é a resposta dele contra o vírus, que leva à dengue hemorrágica e à morte. Então, exigem ainda dos pesquisadores muitas pesquisas para resolver o problema da dengue. Se a vacina funcionar para o humano, ótimo. A população ficando... Qual é a previsão de teste em seres humanos? A senhora trabalha com Vai depender, a gente tem que multiplicar, tem que ter uma casa de vegetação, porque nós não temos ainda. A casa de vegetação é uma estufa, onde você possa cultivar plantas. O senhor não tem essa estufa ainda não? Não, temos não. Ainda não tem nem a estufa? Não, a gente faz, mas porque precisa de Porque está faltando dinheiro também e espaço, é isso? Está faltando espaço, está faltando o dinheiro ainda para fazer essa casa de vegetação. Secretário Arruda Bastos. É para produção industrial, tá certo? Sim, a pesquisa escala. da doutora para produzir em escala. É importante discutir o problema da produção da vacina, mas não vamos ter esperança de que antes de 4, 5 anos essa vacina chegue em local nenhum do mundo. Nós não vamos ter, vamos conviver muito ainda com telar a caixa d'água, cuidar do jarro de planta, cuidar do pneu do quintal, tirar a água parada, cuidar da calha. O mosquito está ficando assim fácil de se adaptar. Nós encontramos o mosquito agora na praia, encontramos em água que não está parada, em água suja. Nós encontramos mosquito, agora pesquisadores estão encontrando um mosquito já infectado, já nasce infectado, não precisa nem picar ninguém. Ele já nasce doente. Ele já nasce doente. Os ovos do mosquito, eles passam mais de um ano totalmente viáveis no meio, em qualquer recipiente, esperando só que a água cubra para que ele possa eclodir e que as larvas possam se desenvolver. Então, nós vamos viver ainda um período de 4 a 5 anos com esse trabalho efetivo, mobilização da sociedade, ampliar a nossa rede de assistência, capacitação e ampliar a vigilância epidemiológica, que é um trabalho muito importante. A última epidemia, o senhor disse ainda há pouco, foi em 2008, com cerca de 48 mil casos no Ceará. Foi. Esse ano nós já estamos com 5 mil casos. Os senhores trabalham com estimativa? Este ano tem uma estimativa? Esse ano, Arnaldo, a nossa preocupação não é nem com o número de casos, é com o número de casos mais graves. Esse ano provavelmente não se bate os 45 mil. Eu tive em 96, 75 mil casos. Certo? Se você for fazer um levantamento, se você for ver 4 grandes epidemias, uma com 75 mil casos, essa com 45 mil casos, outra com casos, uma quantidade maior. Agora, o que preocupa, não só no Ceará e no Brasil, por isso que nós tivemos agora com esse maior especialista, com esse chefe do ministério, e ele está rodando o Ceará, foi para o Piauí também, daqui saiu para o Rio Grande do Norte, está percorrendo o Brasil todo. A preocupação nossa é exatamente com os casos graves, esse sorotipo, e a preocupação nossa maior é se chegar o tipo 4. Porque chegar o tipo 4, aí não são só as crianças e os jovens até 16 anos. Todos nós, toda a população vai estar vulnerável, suscetível. Quem teve o 2 e o 3, consequentemente, corre um risco bem maior, porque é como a professora disse, dengue mata não é pela ação específica do vírus, é pela reação que do próprio organismo, fazendo com que esse líquido se extravase para o corpo. Além da sua equipe na Universidade Estadual do Ceará, no Brasil, quem mais está pesquisando uma vacina para dengue? Acho que tem o Instituto Butantan, né? Tem um professor da Unicamp que tentou um projeto de vacina usando DNA, e não deu certo. Tem outros grupos aí que estão tentando uma vacina com vírus atenuado. Tem a Fiocruz também, que tem um projeto que usa um sistema parecido com esse nosso, só que é com vírus da febre amarela, para produzir as proteínas, porque, na verdade, o que nós fazemos é que nós preparamos um vetor que é um vírus de planta. Por isso que o vírus entra na célula vegetal, porque nós preparamos um vetor que leva o DNA do vírus para dentro da planta e a planta produz as proteínas. Não é uma planta transgênica. Quando a gente vai produzir
vacinas em planta, você pode usar tanto fazer uma planta transgênica. O que é uma planta transgênica? É você transformar o genoma daquela planta para que aquela planta possa produzir as proteínas que você quer. Anticorpos, insulina, hormônios, citocina, o que quiser. Mas no nosso caso, nós fazemos o seguinte, nós transformamos o genoma de um vírus da planta, cortamos e colamos o vírus da dengue e joga dentro da célula. É isso que nós fazemos. Quer dizer, é uma pesquisa então original, é inédita. Pelos exemplos que a senhora colocou aqui, somente as senhoras na UES estão trabalhando. É inédita no Brasil. Existem outros no países, Brasil. inclusive nós temos um correspondente na Inglaterra, que ele sempre está disposto a ajudar, a orientar em coisas, sem ter um convênio assim, formal, mas sempre quando eu escrevo para ele me responde, ele comunica com a gente. Pois não, Rodrigo. Arnaldo, nós estamos trazendo para o Ceará uma unidade da Fiocruz. Tem um polo de alta tecnologia que está chegando ao Ceará. O governador do estado, aqui na cidade do Eusébio, desapropriou uma grande área para exatamente instalar uma unidade da Fiocruz, que vai ampliar muito o acesso, inclusive, e a procura de várias indústrias, inclusive para produzir fármacos e imunobiológicos e mesmo equipamento de alta tecnologia. Nós devemos ter esse projeto da Fiocruz concretizado, ou seja, ele apresentar a planta para instalação nesse nosso polo industrial, agora no meio do ano. Isso foi uma coisa inédita. A Fiocruz foi um trabalho que nós fizemos de 2008 para cá, para viabilizar exatamente a concretização desse polo de alta tecnologia, que pode perfeitamente pegar toda essa expertise que a professora tem e o grupo ou apoiar na própria UES ou, inclusive, ter um trabalho em conjunto. É uma possibilidade. Como também podemos apresentar, professora, levar o seu trabalho, eu me comprometo aqui, nós visitarmos vários estados com esse seu trabalho, principalmente a própria Fiocruz, o próprio... Bom, uma coisa é clara, a Fiocruz é importante que venha para cá. Agora, eu acho tão importante quanto a Fiocruz é apoiar, quer dizer, porque está dentro da nossa universidade estadual, são pesquisadores do Ceará, são doutorandos que mais tarde poderão dar uma contribuição enorme, né, exatamente pela expertise que estão adquirindo agora, e eu espero ver, depois vou ficar mais em contato com a professora Isabel, aqui para saber qual é o apoio que se tem andado, como é que tem andado. E a Fiocruz não vem para substituir esse trabalho, não, porque a Fiocruz vem para instalar abrir os nossos professores, os nossos cientistas, vem com o investimento, né? Investimento alto, né, em tecnologia. Não, mas eu estou dizendo, eu acho que as coisas não se excluem. Não, se faz um investimento tão alto, desapropria-se, doa, dá infraestrutura para a Fiocruz, vamos dar um laboratório para a UES, para a equipe, vamos dar dinheiro para que os pesquisadores possam se dedicar mais à pesquisa. É só isso, não são excludentes entre si. Né? Inclusive o doutor Carlílio Lavô, que está à frente dessa vinda da Fiocruz para cá, é um dos representantes da Fiocruz aqui, ele nos visita de vez em quando, ele conhece um grupo, então eu tenho parceria de projeto do CNPq com um pesquisador da Fiocruz, eles vêm aqui de vez em quando, lá no nosso laboratório, a gente já tem uma parceria. E com essas colocações, mais uma vez parabenizando o trabalho da equipe coordenada pela senhora lá e desejando, obviamente, que possam, o quanto antes, quer dizer, descobrir essa vacina. Exemplo de que o secretário de Saúde tenha êxito no combate agora, enquanto a gente não tem a vacina. Eu finalizo mais uma edição do programa Visão Política pela FGR TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública e Televisão Cearense. Agradecer ao professor Dr. Rui Martim Rodrigues, que mais uma vez colaborou conosco, e em especial a você, assinante, com o convite para o próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.